O tema de hoje é Born to Serve. Eu vou iniciar explicando, depois de ler esse texto, né, que a gente vai ler Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45. A gente vai explicar o tema dessa live de hoje, amém? Se você já encontrou aí, acompanha comigo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Versículo 43. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós se dispõe a ser o escravo de todos. Versículo 45, a gente finaliza. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós iniciamos aqui essa live com esse texto que fala exatamente daquilo que vamos tratar nessa manhã. Amém? Só para justificar esse tema que a gente colocou, Born to Serve, esse tema está em inglês, claro, né, você percebeu, e ele significa nascido para servir. Em 1987, foi lançado um filme de guerra chamado Born to Kill, que era Nascido para Matar. Esse filme foi lançado e tinha a pretensão de ser o melhor filme de guerra já lançado. Eu achava até que era melhor que Platoon, né? Mas ele tinha um cenário diferente do que foi o Platoon. Quem é dessa época, da minha época, vai lembrar desse filme. E o Platoon retratava a guerra na íntegra, né? Lá no front, lá no combate. E esse Born to Kill, ele retratava a guerra de uma outra forma. Em algum momento nos bastidores, e tem cenas assim bem difíceis, chocantes. Mas eu coloquei esse tema para a gente só pensar, né, que nós fomos nascidos para servir. Born to serve, nascido para servir. E quando nós olhamos para a Bíblia e queremos seguir algum caminho, o caminho que nós vamos seguir tem que estar alinhado com o que está escrito na Bíblia. Até porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sendo a nossa regra de fé e prática, eu preciso me alinhar com o que está escrito na Bíblia. Então, se eu quero seguir a Bíblia, se eu quero seguir o caminho que a Bíblia está descrevendo, eu preciso ter como modelo, o meu modelo, Jesus. Então, Jesus aqui, ele é para nós o nosso modelo. Nós não precisamos olhar para outras pessoas ou para outro tipo de modelo. Jesus é o nosso melhor modelo. E desde o início, o ser humano, ele busca ser importante, né? Ele busca ser evidência, ele busca ser o destaque, ele busca, de alguma forma, estar em evidência. Aí, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, olha o que diz o versículo 37. Marcos 10, versículo 37. Ao que rogaram, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Tiago e João, eles estavam querendo um lugar de destaque na glória. Eles não eram apenas 2 discípulos, eles eram 12. E sendo 12, esses 2 gostariam de um lugar de destaque. Esses 2, eles queriam um lugar de destaque nessa glória que eles aguardavam de Jesus. Então, o ser humano, ele sempre busca alguma coisa. E Jesus, ele vai nos mostrar aqui, ele vai nos ensinar aqui quem ou qual deve ser a nossa postura. Porque ele vai nos mostrar que ser importante não é mais importante. E mais importante do que ser importante é ser servo.
Ele mostra isso aqui para esses discípulos. Ele mostra que não era necessário estar em evidência. Você conhece os dois níveis de relacionamento. Nós já falamos sobre isso aqui. Os dois níveis de relacionamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu vou amar a Deus em primeiro lugar e vou amar o próximo. E como é que eu vou amar o próximo? Se não com atitudes. Porque o próprio apóstolo João, ele disse: não devemos amar apenas com palavras, mas com atitudes. Então, eu já entendo que para eu amar o próximo, eu tenho que demonstrar através de atitudes esse amor para o meu próximo. Então, ser importante não é mais importante do que ser servo. E entenda, em algum momento, sendo servo, você acaba sendo importante. Por quê? Porque quando nós servimos na obra de Deus, nós acabamos sendo importantes. Eu sou importante na obra de Deus. Eu só preciso entender que eu não devo achar que sou mais importante do que o meu irmão que está do meu lado, do que a minha irmã. Eu sou importante na obra de Deus, mas eu não sou mais importante que o meu irmão. Eu preciso entender que na obra de Deus todos temos o nosso lugar. Cada um tem o seu devido lugar. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu nível de importância, o seu nível de participação. E como servos do Senhor, nós vamos servir na obra de Deus, servindo as pessoas. Nós não servimos ao Deus vivo, servindo a Ele, porque Ele não desce nessa terra para que nós o sirvamos. Nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. O próprio Jesus, ele disse, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e não me visitaste, estive preso e não foste me visitar. E aí, eu pergunto, quando nós não fizemos isso? Ou, o contrário, quando nós fizemos isso? E aí ele disse: quando você faz isso a um desses pequeninos, ou seja, quando você serve as pessoas, você está fazendo isso a mim. Jesus estava dizendo que nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. Quando eu e você entendemos isso, nós não buscamos lugar de destaque na obra de Deus. Nós não buscamos estar em evidência na obra de Deus, ainda que isso em algum momento possa acontecer. Mas isso não é o nosso objetivo, isso não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é servir ao nosso próximo, é servir a Deus, servindo as pessoas. Quando eu entendo isso, eu estou sendo servo do Senhor, servo do Deus vivo. Eu preciso entender isso para que eu não fique frustrado quando em algum momento o meu nome não aparecer na legenda, quando em algum momento eu não for convidado para estar à frente, responsável ou fazendo alguma coisa em evidência na frente de alguma obra. Eu não vou ficar frustrado quando alguém não me chamar para estar lá à frente, porque eu sei que estou sendo importante nesse momento, porque eu estou sendo servo. Quando nós chegamos para o culto, um exemplo muito prático disso é quando nós chegamos ao culto. Nós chegamos ao culto para cultuar o Senhor, seja no culto de quinta-feira, de domingo, de quarta, de terça, seja qual o dia for. E quando nós chegamos lá, as luzes já estão acesas, o ar-condicionado já está ligado, o ambiente já está com aquele clima de montanha, os banheiros já foram limpos, o microfone já está funcionando adequadamente. E quando o pregador chega e ele começa a pregar, nós acreditamos que o pregador é a pessoa mais importante do culto, porque ele está, trazendo a palavra. Mas entenda, para que ele traga a palavra, que é muito importante, é o alimento espiritual para a nossa vida, alguém foi lá
acender as luzes, alguém foi lá varrer a igreja, alguém foi lá ajeitar os bancos, limpar os bancos, alguém foi lá manusear o equipamento de som, alguém foi limpar os banheiros, e nós nem sempre sabemos quem é que faz isso. Mas essa pessoa é tão importante quanto aquela pessoa que está ministrando. Porque cada um de nós tem a sua função. Cada um de nós tem o seu chamado. Cada um de nós vai exercer, vai colocar à disposição da obra de Deus os nossos dons e os nossos talentos. Então, não se sinta frustrado ou frustrada porque você não foi chamado à frente, o seu nome não apareceu ali. Não, se sinta frustrado ou frustrada quando você não for útil na obra de Deus, quando você for desnecessário ou quando você for desnecessária. Quando alguém disser para você assim, não, você não precisa. Nós não precisamos de você hoje. Aí sim você deve ter motivos de sobra para se sentir frustrado. E isso eu não estou dizendo no sentido de quando tem gente suficiente, mas quando alguém acha que você não pode fazer alguma coisa. Então, quando eu estou trabalhando na obra de Deus, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, eu sou útil. John Wesley disse, Senhor, não permita que sejamos inúteis. Quando é que uma pessoa se torna inútil? Quando? Quando ela não se coloca à disposição, disponível para trabalhar na obra de Deus. Onde, pastor? Pregando? Dirigindo o culto? Não. Fazendo qualquer coisa que seja necessário. Porque numa equipe de trabalho, seja ele qual for, existe a pessoa que lidera, existe a pessoa que limpa, existe a pessoa que dirige, todos são importantes na obra de Deus. Então entenda isso definitivamente. O mais importante não é ser importante na obra de Deus, estar em evidência. O mais importante é ser servo, é dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, coloco à tua disposição os meus dons e talentos que o Senhor me deu, e eu quero ser útil na obra de Deus. E nesse momento, com certeza, você vai ser útil, você vai ser importante, você vai ser aquela pessoa que vai ser usada por Deus. Onde, pastor? Aonde for necessário. Porque a discussão, e não é de hoje, a discussão é quem vai ser mais importante e quem é. E o importante não é ser mais importante. Jesus disse aqui, contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. Na vida secular, as pessoas buscam ser melhores no seu trabalho, e isso é importante. Na caminhada cristã não é assim. Na caminhada cristã, o mais importante não é ser importante, estar em evidência, mas é ser servo. É ser aquela pessoa que vai ser útil na obra de Deus, quando necessário. Vai ser aquela pessoa que se coloca à disposição e Deus vai usá-la para limpar, para ajeitar, para arrumar, em alguns momentos para dirigir, em alguns momentos para liderar, em alguns momentos para pregar, seja lá onde for, mas seja útil na obra de Deus. Amém? Porque eu e você fomos nascidos para servir e não para ser servido. Aprendemos isso com Jesus. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem, como ele era chamado, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele nos serviu, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se entregou, ele se colocou à disposição de Deus, servindo a Deus
servindo a cada um de nós. Ele se colocou no nosso lugar, pagou o preço, e o preço de sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Ele nos serviu de cordeiro. Agora eu e você vamos servir a Deus, servindo as pessoas, onde quer que seja. Amém? Que você caminhe sendo servo e não querendo ser importante. Deus abençoe a tua vida.